capítulo 7 do Evangelho de Lucas, há um texto pelo qual nós queremos aprender nesta noite. Queremos buscar a presença de Deus por Ele. Leiam comigo. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saber a quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo estes como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e nos dê um recado santo para as nossas vidas. Em nome de Jesus, todos digam amém. Eu tinha uma vovó materna que eu não gostava de ir na casa dela. Eu gostava da vovó, mas não gostava de ir na casa dela. Porque quando eu visitava alguém, nós éramos muito humildes, uma das coisas que eu gostava ao visitar era comer. Eu sempre fui um grande comilão. Mas a vovó tinha um problema sério de ir lá comer. A comida da vovó era ruim.
Ela fazia com carinho, nos recebia com muito carinho. Mas a comida dela era um terror. Porque ela fazia a comida que ela precisava comer para todos iguais. A comida era bem feita, o material era tudo certinho, mas era sonso, sem sal. Porque a vovó não podia comer com sal. E como ela não podia comer com sal, ninguém podia comer com sal. E tudo que se comia ali não tinha gosto, era sem sal. E como criança eu detestava, porque eu gostava de salgar toda a comida. Tem coisas que na vida só queremos fazer se ela tiver sabor, se ela tiver tempero. A coisa pior na vida é você ter uma vida destemperada, sem gosto. Não tem vida pior que vida de casado sem sal. Você viver ao lado de alguém que tanto faz, como tanto fez. Não tem mudança, não tem variação. Eu gosto das pessoas que surpreendem. Eu gosto das pessoas, sabe, que marcam o dia, que faz diferença, que transformam um dia comum num dia especial. As coisas de Deus também, elas são assim. Para Deus, é preciso ter tempero, ter gosto. A rotina não agrada a Deus. As coisas que são rotineiras, sem vida, não têm valor nenhum. Algumas religiões, ao longo dos anos, elas ficaram só rotina. E é por isso que perdem. Às vezes tem um bom dogma, uma boa doutrina, uma boa preparação, são organizados, mas não toca mais o coração das pessoas. Porque ela não surpreende mais, é tudo igual. O texto da palavra de Deus que nós lemos, trata-se de um culto realizado numa casa, uma reunião. Uma reunião que fora surpreendida por algo fora do normal. E por isso então causa surpresa. Algumas pessoas estão tão acostumadas ao trivial que quando você dá uma pitada diferente de tempero, elas estranham. Essa não é a minha igreja, não é assim que eu faço. A vida é feita de expectativas. E as nossas expectativas, elas são individuais, elas não são coletivas. Quando alguém se casa, o marido tem uma expectativa em relação à mulher. E ela tem uma expectativa diferente em relação a ele. Cada um de nós temos uma expectativa. Deus também é assim. Ele tem uma expectativa conosco. Ele espera alguma coisa de nós. E o que Ele espera de nós é que sejamos verdadeiros adoradores. E é para isso que serve o culto. O culto não é um ritual, não é uma mesmice de uma religião. Culto é um momento de adoração.
um momento de louvor. Eu vou dizer a vocês uma coisa que a alguns parece heresia. Você sabia que Deus não é solteiro? É. Vocês que são solteiros aí, aprendam isso. Deus não é solteiro. O profeta Oséias disse que a esposa de Deus é Israel. O povo de Israel. Deus tem uma esposa. E na relação desse esposo com a esposa, sobra adoração. O culto são as núpcias. Vocês sabiam que isso que nós estamos fazendo aqui é um ato de amor dele conosco e nós com ele? Você diz, mas como assim? É a hora que ele encontra a sua amada. Culto é o encontro do amado com a amada, a igreja. Parece surpreendente. Sabe o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou derramando a semente. Pastor, que é isso? A palavra é a semente. É a semente que vai gerar novas vidas. É a semente que vai mudar a direção de nossa vida. É a semente que vai produzir um novo tempo. Parece uma visão estranha essa que o pastor prega. Culto ou são núpcias. E por isso ele é tão importante. Agora você imagina um culto sem tempero. É como o namoro de dois velhinhos que não tem nenhuma razão de estar fazendo aquele momento de intimidade. Estão lá porque já não temos o que fazer, então vamos fazer. Gostou? Tem gente que parece que estar junto com a amada é obrigação. Para ele poder contar para os amigos que ele ainda está funcionando. Mas não tem vida, não tem alegria, sabe, não tem prazer, não é bom. O Senhor detesta a religiosidade. O Senhor detesta de pessoas que estão atrás de um papelzinho de membro de igreja. O Senhor está atrás dos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. Até aqui eu nem comecei a pregar ainda. Mas eu quero que você entenda que culto é surpreender a Deus. Sabe? Culto é você estar aí diante de Deus. Em Israel, o culto não pode começar sem que ao menos hajam 10 pessoas. Não há culto com menos de 10. Se você for ao judaísmo, nada começa com menos de 10 pessoas. E por isso, na casa desse fariseu, colocaram a mesa, e havia de colocar ali, no mínimo, 10 pessoas. Foi por isso que quando Jesus chamou seus discípulos, ele escolheu os 10. Na verdade, haviam 11. Mas diz a palavra que este um era filho do diabo que estava ali inserido. E o 12º era o próprio Senhor Jesus. Mas haviam 10. E eles respeitavam o costume judeu. 10 homens sentados à mesa.
Jesus quebrou isso. Quando ele disse: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Por isso que quando você se reunir com o mínimo de 2 pessoas, o culto se estabelece. O que é o estabelecimento do culto? É a descida do Senhor para o meio dele. Quando você começa, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ele desce e se insere no meio do culto. Aquele fariseu, então, vendo o Senhor Jesus por perto, o levou para dentro de casa e achou o momento oportuno estar ali com ele. Fariseus é uma das divisões dos israelitas, do judaísmo. Eles são divididos em 4 grandes grupos. Primeiro, os decênios, que vivem isolados, são judeus que leem a palavra, mas não se misturam. Existem os zelotes, que são judeus políticos. Houve um momento do Senhor Jesus que alguns judeus disseram: o Senhor tem que ser rei. Na verdade, ele estava oferecendo um cargo político. Esses são os zelotes. Existem os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditam na ressurreição, enquanto os saduceus não acreditam na ressurreição. Os saduceus, inclusive, são incríveis. Eles acreditam que não há vida após a morte. E eles acreditam que o julgamento é aqui. Você vai ser julgado aqui na terra. Tem muitos cristãos que pensam assim: tudo é aqui. Aqui se faz, aqui se paga. Não é? É um ditado que dizem. Esse é um ditado proveniente dos saduceus. Os fariseus creem na ressurreição. Creem que depois da morte há uma nova vida. Mas eles são muito pela letra da lei, muito apegados a costumes. A visão deles é a visão olho por olho, dente por dente. É a visão de, nada fora daquilo que está escrito. E existem muitos cristãos que são fariseus. Normalmente são julgadores terríveis. Pessoas que levam a coisa na ponta da letra. Como se eles não pecassem, como se não tivessem erros e fossem exemplos de perfeição, quando na realidade não somos. Aquele fariseu então leva para dentro da casa o Senhor e coloca sobre uma mesa e começa ali um culto doméstico. Como é bom o culto doméstico. Como é bom você fazer um culto. Aliás, Jesus, durante os seus 3 anos, ele pregou para multidões, mas muito mais pregou para indivíduos, para poucos, pequenos grupos. Porque às vezes é muito importante que a palavra seja dada individualmente para você. Você entende melhor, você recebe melhor. Os judeus, naquele dia, usaram uma mesa e se sentaram para cultuar. Porém, os judeus também fazem culto com uma mesa no chão.
Durante 7 dias do ano, eles colocam a comida no chão. E eu disse, por que comem no chão? Eles comem no chão porque querem lembrar de onde vieram, o que passaram, para chegar onde chegaram. Aliás, deixando de lado o cerimonial, é muito importante você, de vez em quando, reunir a família, comer no chão, faça um piquenique, vai a um lugar gostoso, põe a toalha e coma no chão. E diz, estamos comendo aqui, para lembrar de onde nós viemos. Quem não tem lembrança de onde veio, não tem lembrança das bênçãos de Deus. Você precisa ter na memória o quanto Deus já fez pela tua vida. Quem não faz isso, esquece e perde a bênção. Ele está sempre cobrando bênção nova. Agora já tenho o carrão, agora quero 2 carrões. Agora não quero mais carro popular, agora eu quero um Plus. Né? Houve tempo da vida que você levantava a mão para dizer assim, obrigado Deus por esse carrinho simplesinho. Mas hoje é só aquele que compra com verdinhas. Eu fico me lembrando, meu paizinho, minha mãezinha, nós morando aqui no alto da Pompeia, no começo do Sumaré, lugar chamado Barroca. No fim da rua Caraibas, lá, ela desce e virando uma barroca. Eu morava lá, no meio daquela favela. Quantas vezes voltei para casa chorando, porque os vizinhos haviam jogado urina na minha cabeça, porque era barraco sobre barraco, você passava e as pessoas jogavam aquele recipiente cheio de urina. E a gente chegava em casa, a mãe disse, não vai brigar, filho, não vai brigar, vamos tomar banho. Hoje, quando eu entro na minha casa, digo, oh, palacete, oh, bênção gostosa, me lembro, sabe? Aí eu me sento no chão, quero comer, disse, estou me lembrando de quanto Deus já fez. Levante as suas mãos assim e diz, eu me lembro de quanto Deus já fez pela minha vida. Aliás, eu vou ensinar vocês a bater palma. Hoje o pastor tá. Não se bate palma assim. Palma assim é palma para homem. Palma assim é palma para quem está lá em cima. Tá? Então, palma para quem está lá em cima. Glória a Deus. Quando for aplaudir a Deus, aplaude assim. Quando for aplaudir a mim, assim, ó. Entendeu? Nem aplauda. Mas para Deus é sobre a cabeça. Por isso que todo judeu cobre, o homem cobre a cabeça, que significa há um Deus soberano sobre a minha cabeça. Quando você aplaude assim, você diz, eu aplaudo ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Você não está aplaudindo uma igreja, você não está aprendendo um homem, um artista. Você está reconhecendo a soberania do grande Deus. Quando você for agradecer pelo que Deus já fez na tua vida, você faça assim. Mesmo sozinho lá em casa, você faça assim. Haviam 2 tipos de mesa. A mesa do chão. E certa mesa, a mesa onde eles se assentaram. Mas algo interessante naquela mesa, uma mesa que cabia 10 pessoas sentadas.
ela tinha os seus pés. Mas havia uma toalha grande, cobrindo a mesa. E sabe por que precisa ter toalha grande? Para que ninguém veja debaixo da mesa aqueles que lá estão sentados. Porque debaixo da nossa cintura tem a nossa vergonha. E ela não pode ser vista nem abençoada. A mesa tem que estar cobrindo a frente da mesa. Por isso, quando a mulher usa um vestido comprido, ela é abençoada neste ato. Por quê? Porque se usa roupa comprida quando se quer a santificação do corpo. Para que ninguém veja as tuas pernas, ninguém veja a tua intimidade. Para que ninguém olhe, porque não há o que olhar, está coberto. Não estou fazendo doutrina aqui, não. Estou te ensinando a importância de você andar cobrindo o seu corpo. É santidade a Deus. Santidade a Deus. E é por isso que a mulher entra na sala onde estava havendo o culto. Sabe para onde ela corre? Ela vem por detrás. E ela não se sentou à mesa, porque a mulher não podia sentar-se à mesa. Ela foi para debaixo da mesa. E ela ficou escondida atrás da toalha. Primeira coisa, o diabo não quer que você se sente à mesa. A discriminação lá era sobre as mulheres. Mulher não era gente para eles nesse tempo. O Senhor Jesus trouxe no cristianismo a valorização da mulher. Nesse texto começa a mulher a ser, valorizada. O Senhor permitiu que você não ficasse embaixo da mesa. O Senhor permitiu que você se sentasse à mesa. Queridos, ficar embaixo da mesa é ficar à espera das migalhas. O Senhor não te separou para que você viva de miséria. O Senhor não te separou para que você viva de migalhas. O Senhor não te separou para uma mediocridade de vida. O Senhor te separou para sentar-se à mesa, estender a mão e comer do pão que Ele te dá todos os dias. Amém ou não amém? Amém. Por isso, se você está hoje comendo debaixo da mesa, em nome do Senhor Jesus, eu digo, saia daí. Porque o Senhor te quer aqui em cima, abençoado. Você pode estar por um momento em dificuldade, em luta, mas estar não é ser. Estar não significa ficar lá por todo o tempo. Eis que o Senhor, pela semente que é pregada nesta noite, estende a mão a você para te tirar deste estado. Amém ou não amém? Amém. Se você está em dificuldade, saia daí. E aí então as coisas começam a acontecer. Essa mulher começa a chorar nos pés do Senhor Jesus. E todo mundo fica meio estranho. Alguém já murmura lá, se ele verdadeiramente é profeta, vai saber quem é essa mulher. Referindo-se ao passado dela. Quantas vezes você já foi acusada e acusado? Homens e mulheres.
Quantas vezes teus vizinhos, teus parentes, teus amigos dizem, isso aí é... Não são poucas as pessoas que são caluniadas, que são humilhadas. Você trabalha, você faz, você realiza, você mostra, mas as pessoas estão ligadas lá a erros, acontecimentos. O fariseu diz, ele, se fosse profeta, ia saber que é uma prostituta. E ela continua chorando. Ela continua chorando e derramando unguento sobre os pés do Senhor. Senhor Jesus dá uma resposta por parábola ao homem que murmurava, dizendo assim, havendo 2 devedores que não podem pagar sua conta, o credor amaria mais quem? Aí ele tinha resposta, claro, ele amou mais quem deve mais. Quem deve mais é mais amado. O Senhor falou assim, falaste bem, perfeito. O Senhor, o nosso Deus, ama aqueles que devem. Ele está sempre. Essa é a visão do Novo Testamento, é a visão da graça, sabe? O Senhor não te joga na cara as coisas que você passou, viveu. Ele diz, é por isso que eu te amo. Porque quantas coisas erradas você fez. No entanto, eu tenho mais amor por você. E aí, na parábola, ele repreende o fariseu. E depois ele diz uma coisa importante. Vocês estão murmurando contra esta mulher? Vocês estão aí jogando sobre ela o passado? No entanto, quando eu entrei para este culto, ninguém me ofereceu água para lavar os meus pés. Ela está aí chorando. Ninguém me ofereceu a unção. Tocou-me com unção. E ele vai falando, ninguém me beijou, ninguém me deu ósculo. Todo mundo estava preocupado em cumprir costume. É o tal da comida da vovó. E na igreja, para comer nada. Hoje nós temos tantas igrejas riquíssimas, que você não come nada. Comida sem sal. O Senhor falou, ninguém me tocou. Culto, para ser culto, tem que ter água. O que é água? Água é para limpeza. Todo judeu, quando ele vai cultuar ao seu Deus, antes de ler e antes de ungir, ele lava as mãos. Lavar as mãos é o ato de limpeza. Não adore a Deus com o teu problema. Não adore a Deus com a tua imperfeição e com o teu pecado. Antes, lave as suas mãos com a confissão. Quando você entrar para o culto, antes de começar a cultuar, entra na presença de Deus e diz, Senhor, lava-me e purifica de todo o pecado que eu tenho. Se eu tenho te entristecido, lava-me. Se de alguma forma estou sujo, médio sujo, muito sujo, lava-me. Porque não tem culto sem água. E a própria palavra de Deus, todos nós pecamos. Quem diz que não peca é mentiroso. Pastor, o senhor peca. Infelizmente. Quando eu chegar na presença de Deus, aí sim estarei libertado deste corpo cheio de defeito. Ali sim viverei plenitude.
ali viverei perfeição. Mas fora disso, toda hora tenho que levantar minhas mãos para os céus e dizer: perdão, Senhor, perdão, porque tenho pecado contra ti, te entristeci com os olhos, com palavra, com atos. Não há culto sem água, não há culto sem pedir perdão. O culto não começa. E é por isso que em algumas igrejas tomamos aquela terrível sopa sem sal, sem gosto, sem tempero. Porque você só sai daqui abençoado se você pedir perdão pelos seus pecados. Você quer cura? Não tem cura sem perdão. Às vezes trazem uma pessoa aqui, nós oramos, abençoamos, mas se ela não restaurar sua vida pedindo perdão, a oração não tem valor nenhum. A oração bate e, quando passa pelos demônios a oração, os demônios falam: não vai nem chegar lá. Entendeu? Porque eles sabem que a oração não tem efeito se não tiver perdão de pecados. Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus diz: eu entrei aqui, nem água me deram para lavar os pés. Baixa a cabeça e confessa os teus pecados. O que você fez de errado esses dias? Confessa. Senhor, perdoa os pecados dos pastores desta igreja. Perdoa os pecados dos diáconos, dos obreiros, dos líderes. Perdoa, Senhor, o pecado de todos, de todas, porque sem o teu perdão, o culto não acontece. Trazemos água para este culto, levamos água para a nossa casa, levamos água para o nosso trabalho, para que tudo vá bem, porque nossa vida não será abençoada debaixo de uma vida suja. Em nome do Senhor Jesus, sejam perdoados os teus pecados. Diga amém. Eu estou com um problema sério na vista, já com muita dificuldade de ler. Mas o meu médico oftalmo, ele diz assim: não ponha a mão nos olhos sem lavar a mão com sabão, mas sabão, não é sabonete, é com sabão, para que ele mate todas as bactérias que você possa trazer nas mãos. E eu nunca faço isso aqui, nem isso, e nem o meu lenço, porque as bactérias ficam no lenço, eu vou lá e ponho bactéria de novo lá, e fica pior. Eu ponho o remedinho, e quando está muito feia a coisa, eu vou lá, e lavo, com sabão daquele bem, sabe, bem, né? E quando a mão está limpinha, daí com água limpa, eu passo nos olhos, e vou tirando aquilo que está incomodando. Assim é a vida espiritual. Lave as mãos para entrar na presença de Deus. Se você entrar com pecado, você contamina mais ainda. É bactéria, é sujeira, e em vez de melhorar, vai cegando mais. Chega uma hora que não viu mais nada. A segunda coisa que o Senhor diz: eu entrei e ninguém me beijou. Há uma coisa interessante sobre beijo, que a palavra de Deus chama de ósculo. O sacerdote
em Israel, você beija ele no rosto. Beija no rosto. Você vai, cabeça dura, olha no olho dele, beija ele no rosto. Um lado, dois lados, como você quiser. Porque o sacerdote está no mesmo nível que você. Porém, se ele for profeta, você não pode beijar no rosto dele. Você tem que beijar o punho dele. Porque o profeta é maior que o sacerdote. Por que o profeta é maior que o sacerdote? Porque o sacerdote pega daqui de baixo para levar para cima. Enquanto o profeta pega de cima para levar aqui embaixo. Então o profeta é maior do que o sacerdote. E você, para beijar o profeta, beija no punho. Significa reverência. Para você beijar o punho, você precisa reverenciar. Quando você quer respeitar alguém, você baixa a tua cabeça. Até hoje na sinagoga, né, Fernanda que vai muito à sinagoga, é assim, no Santo dos Santos a porta é baixa. Por quê? Para as pessoas abaixarem. Você não podia aumentar? Não, não aumenta. Porque o sacerdote fica olhando lá de dentro quem entra naquele lugar santo. E a pessoa, como é baixo, ele naturalmente se abaixa. E ele não sabe, tem que entrar com a cabeça rebaixada. Para entrar na presença de Deus, não se entra olhando. Você vê que os ingleses não olham nos olhos da rainha? A rainha não pode ser olhada de frente. Ninguém pode chegar para a rainha e dizer assim, bom dia, majestade. Não tem isso. Né? Eles ficam desviando, e não pode pegar nem na mão, tem que ter um gesto de honra. E toda mulher, né? Isso de gente para gente, de humano para humano. Nós estamos falando do grande Deus, nós estamos falando do grande Senhor. Aleluia. Por isso que ele falou assim, ninguém nem me beijou como sacerdote, nem me beijou como profeta. Agora, onde que aquela mulher beijou? Nos pés. Está aí a diferença. Porque nos pés só é beijado os reis. Beijo no pé é beijo em rei. Por que aquela mulher surpreendeu a Jesus? Ela não beijou nem no rosto, nem no punho, e beijou no pé, porque ela chegou e disse, o Senhor é... Vocês estão entendendo? Ela estava, não num culto, ela estava diante do Rei dos Reis. O judaísmo é muito simpático. Os muçulmanos também o são, quando eles dizem assim, Jesus é um profeta, um grande profeta. Jesus não é profeta, Jesus é rei. O Maomé, não importa aqui, eles tratam, e ele é profeta. Ele não é rei. Rei é Jesus. Por isso que quando você está no culto, você está diante do rei. Diante do rei. E o rei você beija nos pés. Qual é a melhor pose para a oração, você sabia? É de cara no chão. Nós não fazemos isso na igreja, mas na tua casa, aproveita que você tem lá um ambiente gostoso, põe a cara no chão. Sabe? Não põe nem travesseirinho, não. É cara no pó. Cara no pó. Quando você estiver em dificuldade, cara no pó. Cara no pó. Sabe? Quando você for chorar
para o Senhor, põe a cara no pó e chora no pó, e chora no pó, e chora no pó. Sabe? Crente precisa aprender a chorar no pó. Que lugar é esse, pastor? Este é o lugar onde está o rei e você está ali. Amém ou não amém? Amém. Olha, tudo isso de culto. Viu como é importante você aprender a cultuar? É muito importante. Você precisa manifestar-se. O culto é lugar de manifestação. Essa mulher manifestou-se. Sabe, ela não ficou lá simplesmente assistindo. A mulher saiu debaixo da mesa e fez a grande virada daquele culto. É muito importante que você possa fazer as grandes mudanças. Sabe? Adão, quando se fala que Jesus é o segundo Adão, porque o primeiro Adão foi pelo seu pecado, ele atrapalhou. Adão era eterno. Vocês sabiam que Adão não dormia? O jardim tinha 24 horas, se é que tinha hora, porque não tinha hora. Mas ele não dormia. Por que ele não precisava dormir? O que é o sono, queridos? Vamos aqui viajar um pouquinho. Sono é a demonstração de que a morte existe. Porque quando você dorme, você percebeu que você perde a noção do tempo? Você perde a noção da hora? Você perde a noção de onde você está? Você morreu. Quando você acorda de manhã, é a ressurreição. O Senhor está dizendo assim: morreu, mas eu te trouxe de volta. Por isso que quando você abre o olho, você diz: glória a Deus, não fui. Sono é sinal da morte. Sono é sinal da morte. Você dorme porque você é abençoado. Você dorme porque você é muito abençoado. O acordar de manhã é a resposta da ressurreição. Amém ou não amém? Amém. Se Deus não fosse contigo, você dormia e apagava. Adão, quando dormiu, é porque Deus queria lhe dar a bênção. Até aquele momento ele não tinha dormido. E foi aí que Deus deu um sono de 3 dias para ele. Cortou o lado e lhe deu a mulher. E quando ele viu aquela mulher linda, ele disse: oh, glória! Que bom, que bênção! Foi por isso que quando na cruz Jesus está lá, gostou, Fernando? Jesus está lá na cruz, que ele expirou. Quando ele expirou, foi o soldado lá e crau nele de novo, crau, do mesmo lado. No primeiro Adão, o sono trouxe Eva. Amém? Amém. E no segundo Adão, quando cortou, tirou quem? Tirou nós, a amada dele, a esposa dele. A igreja não começou em Atos, a igreja começou na cruz. Isso é profundo, gente. Isso é teologia profunda. A igreja não começou na descida do Pentecostes. A igreja começou quando o Senhor falou assim: está tudo consumado, dorme agora. Ele, pá! O soldado foi lá, pá! E já não tinha mais sangue, era água. Ali começou a igreja.
3 dias depois, assim como Adão dormiu 3 dias, Jesus também dormiu 3 dias. Sono é símbolo da morte e é símbolo da ressurreição. É por isso que nós dizemos assim: eu não morro, eu durmo. Amém ou não amém? Amém. Diga assim: eu não vou morrer, eu vou dormir. Diga assim, gosto, pastor Davi, quando canta aleluia. Aleluia! Vamos fazer? Aleluia! De novo! Aleluia! Eu não vou morrer, eu vou ressuscitar. Aleluia! Eu estou tremendo aqui na presença de Deus. Aqui, né? Dá vontade de parar, sabe, ficar pulando aqui. Adão era eterno, mas precisou o Senhor mudar. O primeiro Adão não mudou nada, Jesus mudou tudo. Jesus é que muda tudo. No versículo 40, mais ou menos, tem versículo 40 aí? Tá, já. Já está. Versículo 40, Jesus diz assim, fala para o fariseu, vê essa mulher, vê o que ele faz. E eu fiquei assim, vê? Por que não viu? Por que não verá? Por que ele usa a palavra vê? Vê. Ele usa a palavra vê, porque o Senhor não está preocupado do que aquela mulher tinha. Ele estava vendo um momento. Não fica tirando pedra. Essa mulher, eu conheço a história dele. Jesus não fica olhando a história de ninguém. Cuidado das igrejas, dos pregadores que ficam, sabe, desenterrando os defuntos. Eu, quando era menino, gostava de brincar de enterrar defunto. Uma vez morreu o gato lá em casa e eu fiz uma bela cerimônia. Fiz um buraco lá no quintal e enterrei o gato com todas as honras de gato. Eu fiquei tão contente que à noitinha fui lá desenterrar ele de novo. E tirei ele e fiz o funeral de novo. No dia seguinte eu peguei, abri o buraco de novo e tirei o gato. E foi assim, a semana inteira, eu gostava. E eu ia melhorar, cada dia eu melhorava o funeral. E eu deixava o rabo de gato para fora, para facilitar de tirar o rabo dele. Fernanda gostou. Mas um dia, quando eu puxei o rabo do gato, só veio o rabo. O gato não veio mais. Ele estava podre. Aí eu aprendi que você pode desenterrar só por um tempo. Vai chegando um tempo que não dá para desenterrar mais. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, vê esta mulher hoje. Eu não vou entrar no confronto. Semana passada acharam um pergaminho, apareceu na televisão, e todo mundo, Jesus tinha uma mulher, era casado. Não vou entrar nesse mérito. Mas se alguém provasse que Jesus era casado, a minha fé não atrapalhava em coisa nenhuma.
A mim não. A mim não. Eu não me escandalizaria. Você não deve ter uma vida indigna. Mas a palavra de Deus diz assim: tenha a tua própria mulher. Você vai dar uma de, né? Eu não preciso de mulher. E aí vai para a pedofilia, aí vai para a prostituição, aí vai para os erros da vida, porque você acha que você é o Superman. E a tua fisiologia está lá, pegando fogo. Eu conheci grandes homens que acusava com facilidade, e depois era descoberto em erro. E se você não falou tanto de que era o super, era mais fácil você dizer assim: eu preciso de uma mulher, eu preciso de uma amada, eu preciso acordar de manhã e ter a bênção de uma mulher ao meu lado. E a palavra de Deus diz assim: é melhor casar do que se abrasar. Sabe, não há vergonha nenhuma de você ter a sua própria mulher, de você ser abençoado. Então você precisa aprender a conviver com todas estas coisas. Vê esta mulher. O teu passado não está em jogo. Na adoração a Deus, o Senhor já apagou o teu passado. O Senhor está trabalhando o seu presente. Vê. Ele está trabalhando o seu futuro. É isso que Ele está vendo. Deus está abençoando o dia de hoje, o dia de amanhã, sabe? E por isso então, Ele olha para aquela mulher, que não derramou somente gotas, ela derramou todo o alabastro, todo o unguento, toda a unção. Você não dá pingos para Jesus. Se você for dar esmola para Jesus, não dê. Dê aquilo que você pode. Sabe, Senhor, o que está ao meu alcance, o que é teu está aqui. Eu tenho alegria. Estou falando em todas as áreas, na adoração, no louvor. Venha para a igreja com alegria. A minha prioridade é o Senhor. Eu não abro mão de estar na tua presença. Pessoas podem não gostar de mim, não importa, eu vou fazer a tua obra. Eu farei com outros, ou farei sozinho, mas eu vou fazer. Ninguém impede, ninguém tira a minha alegria de fazer. Pode bloquear, pode tirar o meu espaço, pode, mas eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar realizando. Aquela mulher, enquanto eles murmuravam, ela derramava o perfume sobre o Senhor Jesus. E ela não derramou pingos. Não dê pingos para Deus. Se der. Sabe? Tem gente que não vem à igreja. Por que não veio, querida? Estava com dor de cabeça. Falei, isso aí você conta para o teu marido. Mas na história de Zaqueu, que ele diz assim: aqueles que eu enganei, aqueles que eu defraudei, eu tenho que devolver 4 vezes mais. Eu já ensinei a igreja. Mulher que tem dor de cabeça, depois tem que repetir 4. Quando você não vem na igreja porque está com dor de cabeça, daí você tem 4 cultos para pagar aquele que você não veio. Amém ou não amém? Pastor, isso que é heresia danada, né? Diga sim para Deus. Diga: Senhor, eu digo sim. Diga: eu digo sim. Eu vou à tua casa. A minha casa servirá ao Senhor. A história dos 4 você nem põe lá, que o povo do mundo inteiro vai mandar chumbo. Eu recebo cada e-mail, queridos, desde glória a Deus até os... Pastor, está louco. É que eu tenho liberdade com vocês de falar, né? Mas a pessoa que está lá na Alemanha
ele não entende o que eu falei, né? Ele pode entender errado. Ela derramou todo o unguento, todo. Derramou tudo, derramou tudo, derramou tudo. E ao Senhor então disse: o que você precisa? Você está doente? Aí estou. Eu digo, não a palavra. Conjectura. Você está doente? Ela diz, não. Está precisando de dinheiro? Ela diz, não. Qual que é o teu problema? Ela diz, pecado. Aí o Senhor diz, estão perdoados os teus pecados. Às vezes você não tem doença nenhuma para ser curada. Hoje você não tem doença nenhuma, está aqui sentadinho bem. Mas você pode ter pecados para serem perdoados. E eles são tão importantes quanto qualquer doença. Esse texto termina nessas condições. E os murmuradores ficam lá. Quem é este que até perdoa pecados? A murmuração vai continuar sempre. Não vai terminar. Importa que ela saia dali abençoada. Este foi um culto abençoado. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego esta palavra a vocês.